Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente agora vai ter o nosso queridíssimo episódio. E dessa vez a gente está pegando a temática que teve no nosso projeto aqui dentro da faculdade, Cena de Cinema, e sobre o documentário, que é uma série documental, na verdade. Teve a primeira temporada, 6 episódios, cada episódio 1h30, e se chama O Começo da Vida, The Beginning of Life, em inglês, para quem quiser assistir por outros meios. Porque, assim, o filme tem um site oficial e tem 3 plataformas oficiais que eles disponibilizam que são pagas. Netflix... Eu encontrei na Netflix, mas só para quem não paga assinatura, aquela assinatura de anúncio, né? E eu achei no YouTube também, mas o YouTube é à la carte, né? Você compra ou aluga, né? No caso desse doc em específico, você só compra. E não é caro não, tá? Nesse momento está na faixa dos R$14,90. É, mais barato que um cinema, né? Uhum. E também... achei aqui, era isso que eu estava querendo saber. No iTunes também. O iTunes, é verdade. Isso. E lá eles também colocam dentro do site um materialzinho de discussão pós-filme, o que eu achei maravilhoso, para dizer a verdade. Eu até tô com ele aqui aberto. Nossa, eu passei reto nesse arquivo. eu só lembrei das coisas que eu vi durante a sessão e fui anotando aqui. E eu acredito que fale mais somente sobre o primeiro episódio, que foi o episódio que foi passado, né, no Cena de Cinema. Você pode falar um pouquinho como é que foi lá, Ti? Sobre o primeiro episódio? Então, que é o do documentário. Ele tem um filme. O primeiro episódio é o de 1h30, que fala da questão da vida dos bebês. Tá. Não, eu tô viajando aqui. Achei que você quer que eu fale do primeiro episódio de Cena de Cinema, que foi Quantos Dias, Quantas Noites. Não. Isso aí fica para outro episódio. Sim, não, a gente vai fazer... É lindo aquele documentário. Mas, enfim, a gente viu o primeiro, né? Ele apresenta, assim, aqui no Ocidente, a gente tem uma individualidade muito grande, né, das pessoas. As pessoas tentam criar os filhos sozinhas. E isso não é uma coisa muito produtiva. Vamos supor que você está morando em outra cidade, você se muda, né? Você, seu marido, você, sua esposa. E vocês estão lá sozinhos, não conhecem ninguém, não faz questão de conhecer também, não sabe o nome do vizinho, não sabe nada. E aí você engravida, tem um filho, e aí, como é que fica? A mãe não está perto, os tios não estão perto, às vezes nem tio tem, né? E aí a pessoa sofre, tem que ganhar mais dinheiro, trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para terceirizar esse cuidado da criança para uma outra pessoa. Exato. Então vai virando uma reação em cadeia, né? E essa pessoa que está cuidando do seu filho também não consegue cuidar do filho dela porque ela tem que ganhar dinheiro. E tem a ação do sistema também sobre o quanto que dá licença maternidade ou paternidade, né? Exatamente. A paternidade é muito pequena, né? Acho que nem se equipara à da mulher. A da mulher também não está nem perto do que deveria ser também. Tem países aí que, além da licença maternidade, tem a paternidade paterna e ainda você tem uma ajuda de custo ainda. Se eu não me engano, na Europa, eu acho que é Dinamarca. É 1 ano de retiro para a mãe e para o pai, acho que são 4 meses. E eles lá estão tentando lutar para ficar mais, para ser mais. Pois é, então. Os países aí que não são comunistas, eles fazem atitudes que, se você analisar, vai achar que é de país comunista, né? Exato. De você dividir o dinheiro que é arrecadado, né, com as pessoas que estão precisando naquele momento. Um comparativo de primeiro mundo, né? Nos Estados Unidos, é só 2 meses de maternidade, de licença maternidade. 2 meses. Aqui no Brasil são 4, se eu não me engano, então, o né? Brasil está um pouquinho acima ainda, mas também está ruim. Mas é que os Estados Unidos copiam bastante os Estados Unidos, né? A gente tem as leis trabalhistas, né? Os Estados Unidos não tem lei trabalhista, praticamente zero. Lá é tudo contrato. Você faz o seu contrato, você tem liberdade para fazer um contrato, sei lá, de atendente de caixa. Que liberdade que você vai ter para negociar um contrato desse? Exato. Não tem. Agora, se for um contrato de programador sênior, beleza, eu tenho total liberdade para negociar, porque eu sou uma bolachinha do pacote ali, né? Mas, enfim, isso aí é outro assunto também que dá problema. Então, voltemos sobre a questão do episódio. E eles falam, eu achei muito, assim, agora falando uma opinião pessoal, eu achei muito legal. É uma forma bem leve de você poder mostrar como que é a infância. É uma forma poética. Eu vi muito uma visão poética. E, às vezes,
assim, até por parte de profissional. Teve um comentário, eu fui numa dessas plataformas, eu acho que, não sei se é do iTunes mesmo. Você foi no campo dos comentários? Eu fui. Nossa, entrou na... Porque tava... local. Ah, foi do Google Play mesmo. Porque eu achei meio engraçado uma nota que colocaram lá. Mas eu achei válido o comentário, porque eu disse sobre essa questão. Eu achei que a pessoa colocou assim, mais ou menos, porque eu não estou conseguindo achar o comentário aqui. Uhum. Mas a pessoa falou assim, eu achei que teria, né, dados científicos, ia mostrar uma visão, etc e tal, mas sendo que você vai ver o trailer, galera, fala algumas coisas científicas, mas a maioria do trailer é, tipo, super poético. É como se fosse um documentário. Mas tem especialistas falando, Sim, né? Isso já é uma coisa interessante. Tem um pouco de dado científico, mas não é 100% científico, não é que nem você vai ver um true crime, alguma coisa do tipo. Então, vão com a cabeça aberta, porque é um documentário bem leve, não achei pesado, achei muito gostoso de ver. Então, Eu achei bem bacana, assim. E uma coisa interessante, né? Eu falei da sociedade que é individualista, né? Então, boa parte dos problemas que a gente tem é por causa desse individualismo que a gente é levado a cultivar. Inclusive, a psicologia está aqui para lidar com as consequências dessa vida individualista, né? Também que era, porque como o nosso professor Marcos disse, né, a vida era nos anos, acho que 90, 80, era uma coisa mais assim, o grupo, todo mundo mais homogêneo, e hoje a gente tem um individualismo. Começou assim nos anos 50, né, foi avançando, né, esse individualismo foi avançando, foi escalando. Sim. Agora, com a internet, é possível você levar uma vida individualista, inclusive trabalhar, sem precisar sair de casa. Não, mas agora eu entendi a questão do individualismo e tal. Era porque a psicologia fala de você saber diferenciar aquilo que é teu, aquilo que é do outro e tal, sim. Tá. Né? Tem essa escala. Por isso que, tipo, né, de 50 anos para cá teve essa questão do individualismo, né? Uhum. Desse crescimento que é extremamente saudável, mas a gente, hoje em dia, está tentando cultuar ainda mais essa questão do equilíbrio nas áreas da vida, galera. Eu ia falar também sobre a filosofia Ubuntu. Você já ouviu falar dela? Já. Então, o Ubuntu é uma filosofia africana, né? Não é o Linux, tá? O pessoal, os nerds aí. Para quem é nerd, não é Não o é Linux. a fonte que você usa, tá? Que deve ter no Canvas. Também deve ter. Ubuntu quer dizer, eu sou porque nós somos. E prega a interconexão, respeito, comunidade, compartilhamento, responsabilidade e harmonia entre as pessoas. Tem uma parábola, né, que é muito famosa. Bom, famosa para quem foi atrás, né, mas é muito bonita. Um viajante, ao chegar numa aldeia africana, decidiu propor uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto cheio de doces e frutas embaixo de uma árvore e disse: quando eu disser já, vocês correm até a árvore. Quem chegar primeiro ganha todos os doces para si. Olha que coisa interessante aqui para o pessoal aqui do Ocidente, né? É uma coisa linda, né? Você ganhar os doces só para você. Comer e ficar fazendo inveja igual o Kiko fazia pro Chaves, né? Uhum. Aí as crianças se olharam, deram as mãos e quando o viajante gritou já, elas correram juntas até a árvore e chegaram lá, se sentaram em círculo e dividiram os doces entre si, sorrindo. Aí o viajante ficou com cara de bosta lá, porque assim... gente, por que vocês fizeram isso? Um de vocês poderia ter ficado com todos os doces. Aí uma criança respondeu: Ubuntu, tio. Como que um de nós poderia ficar feliz se todos os outros ficassem tristes? Exato. Então, é uma filosofia diferente do que a gente está cultivando aqui. A gente cultiva o quê? Que você tem que ser o melhor, que você tem que ser o vencedor. Só que para ter um vencedor tem que ter um monte de perdedores, né? Em qualquer competição. É emblemático isso, né? Eu participei do Ideaton e o meu grupo venceu o Ideaton. Foi assim, uma descarga de adrenalina, de dopamina muito gostosa que você sente. Mas aí você para e pensa, fala assim, gente, todos os outros grupos perderam. Eu tinha uma ideia totalmente diferente do Ideaton. Eu achei que a gente ia sentar em círculo e que as pessoas iam dar ideias e que a gente ia fazer uma ideia com tudo aquilo que fosse discutido. Aí eu cheguei lá e vi que era uma competição. Aí ganhei uma Alexa, muito bom, da hora. Mas assim... Tá usando? Eu sou do Google, né? Mas a Alexa tá lá. Tá? Eu vou acabar usando ela. Se eu não usar, eu vou acabar dando de presente para alguém. Mas... Vamos fazer sorteio, oi. Vamos fazer um sorteio da Alexa. Mas enfim, é um pouco do Ubuntu também. Eu lembrei da filosofia Ubuntu, né? Eu falei assim, gente, eu achei que ia ser
Talvez o resultado que a gente chegasse, se todo mundo desse uma ideia, a gente chegasse numa ideia formatada com as ideias de todos, talvez a ideia fosse mais bacana. Eu acho que não só a ideia, eu sou uma pessoa muito de querer fazer, né? Então, eu queria muito que do Ideaton tivesse surgido realmente um projeto. A gente não tem ainda muita noção sobre se teve algum projeto que foi para frente. O seu projeto, no caso, foi? A gente não tocou o projeto, não tocou, tá? Né? A gente fez um projeto de encaixar pessoas, principalmente com autismo, no mercado de trabalho, envolvendo treinamento, né, ensino de profissões, coisas técnicas, né, mais rápidas, né, mais express, assim, para a gente poder chegar para já colocar no mercado de trabalho, envolvendo parcerias. Mas, assim, colocar em prática é outra coisa. Uma ideia, ela é uma ideia maravilhosa, mas a questão da prática e é isso que, tipo assim, eu estava até conversando com o meu neurologista, inclusive, porque a maneira como as coisas existem dentro de um consultório, de uma clínica, é diferente como o governo impõe ou quer que seja. E isso acontece também nos países de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, sobre a natalidade. Porque fala muito disso sobre não só do desenvolvimento, né? Que é uma das coisas que a gente tá falhando aqui, de retomar essa questão do desenvolvimento, o que acontece ali com a criança, porque a gente estuda sobre isso já, né? Sim, Jean Piaget. No Jean Piaget, sobre a questão do comportamento. E lá ele fala, o primeiro episódio, ele conta exatamente de como a criança se forma, né? Que ela está descobrindo o mundo. Então é por isso que ela vai jogar várias vezes uma mesma coisa para ela entender como é que funciona a física. Com o mundo, né? Então, exato. Se envolve jogar, bater. E ela está formando neurônios a todo momento. Então, quanto mais estímulo, quanto mais coisas ela puder fazer e você tá ali com ela, porque assim, ela derrubou alguma coisa no chão, a gente vai lá, pega no chão de novo, várias vezes. E a questão da conversa também, várias vezes você conversar, ela vai querer uma resposta sua, porque é legal ela ver que existe alguma coisa, mesmo ela não sabendo falar, ela está produzindo som e você está produzindo outro som. Não é que ela entenda realmente, é que nem como a gente fala para animais em geral. Por isso que existe até o clicker para treinamento de cachorro, porque ele entende com aquele som que vai haver uma recompensa. E os estudos, em geral, de psicologia nos primórdios, era sobre isso, sobre a análise do comportamento. Então, tem um fato curioso lá no filme também, que não foi nem eu que comentei, acho que foi alguém que comentou durante a roda de conversa lá, que no finalzinho a gente começa a trazer. Eu não lembro também nem quem foi, mas assim, é uma contradição interessante, né? Mostrou a Gisele Bündchen lá, né, no primeiro episódio, dela falando que ela é super lúdica, que as crianças dela nem precisam de brinquedos estruturados, se você der uma caixa de papelão para eles vão criar alguma coisa e vai ser super legal, vai ser melhor, inclusive, do que se você desse o brinquedo estruturado pronto, né? Já, tipo, aqueles hominhos lá, né? Aquelas porcariadas que o pessoal compra e que não serve para nada, não ativa o cognitivo da criança. Exato. E aí tem o outro lado da coisa, né? Aí mostra também uma casa que é de papelão, que uma pessoa mora nela, ela não tem opção, e ela não tem tempo de cuidar do filho, porque ela tem que cuidar do filho dos outros. Então, eu achei assim, essa sacada não foi só essa pessoa que deu, a minha namorada também deu. Falei assim, nossa, que legal, né? É bem interessante refletir sobre isso, né? Porque a gente está falhando em cuidar das nossas crianças e não é só a classe média alta, a classe baixa também. Está todo mundo falhando. Porque a gente está trocando, né? O classe baixa vai cuidar do filho da classe alta. A classe alta está trabalhando para ter dinheiro para pagar o cara da classe baixa. Então, está tudo errado. A gente vai ter que mexer nisso para ver o que a gente faz, porque eu mesmo não tive filhos, porque eu não quero pedir ajuda. E ter filhos é pedir ajuda. Por mais que você esteja bem financeiramente, bem, que eu falo assim, pagando suas contas em dia, tendo uma perspectiva de viajar uma vez por ano, ainda assim você vai ter que pedir ajuda, nem que seja para deixar seu filho em algum lugar, quando você está precisando dormir um pouco, se divertir. Pode ser até com o pai do coleguinha do seu filho. E faz bem para a criança também. Então, esse individualismo que acabou entrando em mim me impediu de querer ter um filho. Porque eu falei, o que eu vou fazer? Vou ficar deixando com a minha mãe? Vou atrapalhar ela? Eu não tenho muitos amigos, eu vou ficar levando criança em casa de amigo. Os vizinhos, eu nem sei o nome do meu vizinho, eu vou lá bater na porta dele, vou deixar minha criança lá.
sei lá, você fica viajando, né? A criança, inclusive, ela compele isso. De você também às vezes, abrir o seu mundo para que ela também tenha um mundo. Então, mostra muito dessa questão dos pais, às vezes, por exemplo, teve muito essa tecla no primeiro episódio, deles falarem da participação paterna. Do tipo, o homem ajudar a mulher não é uma ajuda. Não tem que ver como uma ajuda. É um papel. Você tem o mesmo papel que ela. Vocês dois estão criando uma criança, uma vida. É um outro cidadão, assim como você. Falar que ajuda é um negócio triste, né? Ajuda. Então, não, você tem que participar mesmo, ativamente. Exato, ativamente. Não é só divisão do tipo... de tarefa, de forma equitativa, né? Não tem que ter menos para cá, mais para lá. E porque isso também é um dado sobre o porquê, às vezes, de mulheres não quererem ter filhos hoje em dia. Porque não conseguem perceber uma possibilidade de parceria com um parceiro. Mas teve, acho que... Falando dessa questão de parceria... Tem pais nos Estados Unidos que eles resolveram deixar a profissão deles, inclusive o exemplo que tinha lá era um engenheiro, para poder cuidar dos filhos. E ele vê o quanto que importante é isso. E, gente, não é só uma questão de você poder aproveitar a sua criança, mas o exercício que você tem como ser humano. E você ficar em casa cuidando da criança e da casa também é um trabalho, né? Então, sim. Não é menos digno. Exato. Agora, o capitalismo hoje, ele está numa situação que esse arranjo, né, o arranjo católico tradicional, né, que é de um dos dois ficar, eu não vou nem falar mulher, vou falar um dos dois ficar em casa, cuidando da casa e da prole. Sim. Esse arranjo já não é muito mais possível, ele já não está sendo possível. A mulher ou o homem tem que sair para a rua também para buscar um pouquinho mais de dinheiro, porque você tem que somar dinheiro para o orçamento fechar no final do mês. O juntar os trapos ainda está sendo válido a expressão. Então, e nesse ponto a gente tem que começar a aplicar o Ubuntu, né? A gente tem que começar a pedir ajuda, porque senão a gente não vai criar os filhos. Infelizmente, não vai ser possível. Ou vai criar de uma forma que a gente está sendo aí. Bom, a gente tem as sociedades, as culturas orientais, que você consegue perceber isso, tanto na Coreia quanto no Japão. A China eu não posso colocar porque é um país mais fechado e tem uma população muito grande, né? É 1 bilhão ou 2 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 200 mil. Então, a gente não sabe da questão dos dados da China, mas, em geral, a parte oriental, eles sempre colocaram muito disso, de que a mulher tem aquele papel e ponto final. E é por isso que lá está tendo uma maioria idosa e uma minoria infantil. Por isso que, por causa dessa maneira como a sociedade foi se construindo e em você sempre determinar uma única coisa, sobre sempre deixar homogêneo a sociedade, sobre todo mundo usar mesmo uniforme, ir para a escola que é próximo da sua casa. Então, essa não variação de papéis, tanto sociais como pessoais, ela está trazendo esse problema para a sociedade deles atual. Eu estava vendo um outro vídeo no YouTube que está tendo uma greve, gente, de médicos lá na Coreia. Porque a maioria dos médicos que existem, pessoas formadas em medicinas, é voltado à parte estética, não à parte da saúde. Entendi. Então, a parte da estética é o que dá mais dinheiro. E da parte da saúde, que também é paga pelo governo, não dá tanta. E pessoas mais idosas precisam de mais acompanhamento. E o que está acontecendo? Mais idosos estão tendo problemas e não conseguindo ter acesso. O mercado sempre vencendo, né? Mas voltando à questão do... Quanto tempo que deu agora? Agora nós temos 5 minutinhos aí para você conversar um pouquinho mais. Esse episódio costuma ser um pouquinho menos longo do que os episódios de bate-papo em geral. Porque a gente evita de dar muito spoiler, mas a gente acaba dando spoiler. Em geral, eu gostei... uma das coisas que veio na minha mentalidade, no meu pensamento, é que eles não colocaram só pessoas de alto padrão, eles também colocaram pessoas de baixa renda, pessoas até mesmo... Achei interessante quando eles colocavam determinadas coisas... De vários países. No Brasil,
é dado estatístico. A gente tem um grande aumento de adolescência, de gravidez na adolescência. Então, teve sim, e também de pessoas em situação social de risco, também engravidando. Então, pessoas, no caso, drogadas, moradoras de rua, né? Então, achei interessantíssimo eles terem colocado aquilo que existe de dado dentro do país de exemplo para as pessoas terem uma noção. Sim, eu achei bem interessante, né? Eles mostram, tem uma mãe lá, inclusive, que ela conseguiu sair das drogas. Isso. Pelo filho dela, né? Porque se não fosse por uma terceira pessoa, ela teria sucumbido. E o episódio ele fala dessa questão do vínculo, sobre como que esse vínculo consegue mudar muitos outros vínculos. Sobre o vínculo dela com o vício, o vínculo da adolescente com os pais. Então, o vínculo por exemplo, da Gisele, né, com a natureza. Sim. Então, são vários pontos sutis que às vezes a gente não consegue perceber. E a cena de cinema ela traz isso para poder discutir. Essa parceria, né, com a Maria Farinha está sendo bem frutífera, né? Eu acredito que todos os próximos filmes serão da Maria Farinha, até acabar o estoque, né? Exato. Enquanto a Maria Farinha tiver doc, a gente vai assistir. Mas então, é isso. A gente espera que esse episódio possa ser bem reflexivo. Pode ser refletivo também. Entra lá dentro no banheirinho, olha no espelho e começa a conversar com si. Mas o que eu estou fazendo pela sociedade, né? Qual que é o vínculo que eu estou formando? E deixa aí um comentário, um like, manda e-mail. Faz aquilo que o coração de vocês mandar, que a gente vai receber com bastante amor também. E também não esquece de ver na nossa descrição do vídeo, tem um link lá para vocês fazerem perguntas e também para vocês indicarem coleguinha de sala para ser entrevistado. Isso, a gente também vai deixar o site oficial do documentário para vocês poderem assistir, né, ou saber mais, por exemplo, do arquivo que tem essa questão de discussão, atividades para serem feitas. Então, vocês, professores principalmente, podem aplicar. Então, muito obrigado, galera. Obrigadão. Beijo.